Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Nas aulas anteriores, presenciais, nós estudamos um pouquinho sobre sujeito e predicado, né? Nós vimos todos os tipos de sujeito e os tipos de predicado. Hoje está na hora de falar um pouquinho sobre verbo. A aula de hoje vai ser transitividade verbal. Os verbos, eles podem ser classificados de duas maneiras: verbos transitivos e os intransitivos. Os verbos transitivos são aqueles que necessitam de complemento. Eles sozinhos não têm sentido completo. Já os intransitivos possuem sentido completo, pode ter complemento, mas aí é opcional, porque não é necessário. Vou dar um exemplo para vocês, muito simples, nessa frase. Maria gosta de morango. O verbo gostar, ele é um verbo transitivo, porque se você excluir esse restante aqui, ó, depois do verbo, você fica com Maria gosta. Você vai perceber que a frase não tem o seu sentido completo. Você vai perguntar isso aqui, ó, Maria gosta do quê? Então, isso que vem depois do verbo gostar se chama complemento. É necessário complemento aqui para que haja sentido a frase. Por isso, ele é um verbo transitivo. Toda vez que vocês quiserem descobrir se é um verbo transitivo ou intransitivo, excluam tudo o que está escrito depois do verbo e veja se a frase tem sentido completo. Se não tiver sentido completo, ele é um verbo transitivo. Nesse exemplo aqui, Maria adormeceu. O verbo adormecer, nesse caso aqui, ele já tem um sentido completo, não preciso que venha nada depois dele, não preciso de complemento. Claro que se eu colocar um complemento, ele vai servir para dar mais detalhes, para explicar, mas é opcional. Veja aqui, Maria adormeceu rapidamente. Se eu fizer a mesma coisa que eu fiz lá no outro exemplo, para ver se ele é um verbo transitivo ou intransitivo, eu excluo o que está escrito depois do verbo e vejo se a frase já está com sentido completo. Maria adormeceu. O rapidamente, ele serve só para dar mais detalhes sobre de que forma ou onde a ação do verbo aconteceu. O que vem depois do verbo se chama objeto. Aquele complemento depois do verbo se chama objeto. Ele pode ser um objeto direto ou indireto. É muito simples de você classificar. Depois que você observou a transitividade, se é transitivo ou intransitivo, se ele for transitivo, você vai ver se ele tem objeto direto ou objeto indireto. O objeto direto, ele não tem preposição após o verbo. Já o objeto indireto tem preposição. Aí vocês vão me perguntar, Pro, o que é preposição? Preposições são essas palavrinhas aqui. Podem anotar no caderno, podem fazer uma tabelinha bem bonitinha, porque vocês vão usar isso até a terceira série do ensino médio, tá? Então, é bem fácil de entender. Viu que é um verbo transitivo? Olha se tem alguma dessas palavrinhas aqui depois do verbo. Se não tem, ele é um objeto direto. Se tem, é um objeto indireto. Mas, Pro, e se for um verbo intransitivo? Se for um verbo intransitivo, você não faz mais nada, não analisa objeto, não analisa complemento, tá bom? Separei uns exemplos aqui. Antes dos exemplos, eu vou concluir. Os verbos transitivos, então, são aqueles que precisam de complemento. Esse complemento se chama objeto, ele pode ser direto ou indireto, né? O direto é quando não tem preposição e o indireto é quando tem preposição. Olha esses exemplos que eu separei para vocês aqui. João comprou refrigerante. Se eu apago tudo que vem depois do verbo, ele faz sentido? João comprou. Você faz a pergunta. Comprou o quê? Então, é verbo transitivo, precisa ser analisado esse objeto aqui. Se ele fosse intransitivo, não precisaria analisar o objeto, ok? Aqui só tem verbo transitivo para a gente analisar.
Então, João comprou refrigerante. Essa frase tem alguma preposição? Tem alguma palavrinha daquelas que a gente viu? Não tem. Então, é objeto direto. Aqui, Gabriel precisa de dinheiro. Gabriel precisa. Precisa do quê? De dinheiro. Tem preposição? Sim. Essa palavrinha de aqui, ó, é preposição. Então, é considerado como um objeto indireto, certo? No grupo de vocês do WhatsApp, eu vou mandar alguns exercícios, algumas frases para vocês classificarem o verbo e o objeto. Qualquer dúvida, é só me falar, tá bom? Um beijinho, tchau, tchau!